tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Do semeador que saiu para semear a sua semente. E o próprio Jesus explica que a semente é a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra capaz de nos salvar, a palavra capaz de nos transformar. Mas hoje para nós, e principalmente no tempo que nós estamos, porque eu preciso dizer, não fomos nós que dissemos, os próprios analistas do mundo, disseram que com esse acontecimento do 11 de setembro, a história deu uma guinada. O mundo não é mais o mesmo, disseram eles. A humanidade não é mais a mesma. Houve uma guinada. E nós que somos cristãos, nós que tivemos a graça de receber o derramamento do Espírito Santo, somos capazes de entender melhor, mas não apenas entender melhor, entendendo, sabermos como conduzir a nossa vida e a vida dos nossos irmãos a partir desta grande guinada que aconteceu. Meus irmãos, eu preciso dizer-lhes, nós já entramos na reta final. Nós já entramos na reta final. Você sabe, quando existem essas corridas de Fórmula 1, quando se chegou à reta final, ali é decisivo. É decisivo, nós já entramos na reta final. Nós não sabemos quanto tempo temos dentro dessa reta final até chegarmos ao alvo, não sabemos. Apenas o Senhor nos mostra que todo o tempo que nós temos é pouco para a nossa salvação e para a salvação dos nossos. Portanto, ninguém de nós mais pode ser aquilo que disse a palavra de Deus hoje de manhã cedo. Qual é o termo mesmo, Nelsinho? Sim, eu queria que você dissesse. Qual é o termo que o Senhor usou a respeito de nós nesta manhã? Não sejais lerdos. E o que é o lerdo? Lerdo é uma pessoa distraída. A outra tradução fala pessoa indolente, pessoa vagarosa que, como a mãe fala com ele, eu te falo, você não me escuta. Pessoa desatenta, pessoa displicente. É o próprio Senhor nos dizendo, neste tempo, nessa reta final, ninguém de nós pode ser lerdo. E o nosso dia todo, você viu, passou-se nessa situação. A pregação de hoje cedo, tudo que nós vivemos em torno do Santíssimo Sacramento. Essa tarde, a pregação do Nelsinho, o exemplo que ele trouxe do pai de uma das nossas moças da comunidade. Tudo está nos mostrando, irmãos, aquilo que diz a primeira leitura de hoje. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanha comigo. A primeira leitura de hoje foi da primeira carta a Timóteo, capítulo 6. E começou no versículo 13. 1 Timóteo 6, versículo 13. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Diante de Deus, que dá a vida a todos os viventes, e do Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o seu testemunho, fazendo sua bela profissão, eu te ordeno. São Paulo tem o direito de dar uma ordem ao seu discípulo Timóteo. E veja o que ele disse: diante de Deus, que dá a vida a todos os viventes, e do Cristo Jesus, portanto, diante de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o seu testemunho, fazendo sua bela profissão. Então, diante disso, diante do Pai e diante de Jesus, eu te ordeno. E qual foi a ordem de Paulo? Observa o mandamento com todo cuidado, irrepreensivelmente.
Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa ser irrepreensível no observar o mandamento de Deus. Ele resume tudo no mandamento, na ordem de Deus. Paulo diz a ele: eu te ordeno a que observes o mandamento com todo cuidado, irrepreensivelmente, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será realizada a seu tempo, pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém? Portanto, Paulo está dizendo a Timóteo que até a vinda do Senhor, que até a manifestação do Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que ele observe o mandamento de maneira irrepreensível. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. As coisas mudaram neste mês de setembro. E eu queria dizer a você, nós não tivemos nem mesmo um ano depois que o Papa João Paulo II consagrou o mundo e esse milênio ao Imaculado Coração de Maria. Você se lembra que no ano passado, o ano 2000, o ano do jubileu, o ano santo, no mês de outubro, reuniram-se lá em Roma todos os bispos do mundo inteiro. Era uma quantidade enorme de bispos que estavam lá para o jubileu dos bispos, e o Papa fez questão de que a imagem de Nossa Senhora de Fátima viesse para Roma, e diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa fez junto com os bispos, e ele mesmo salientou, era Pedro com os apóstolos, ele salientou isso, ali estava Pedro com os apóstolos, como estavam no cenáculo, estavam ali para consagrar o mundo e o novo milênio, consagrar toda a humanidade ao Imaculado Coração de Maria. Eu já dizia naquela ocasião que nós podíamos esperar. Ela, uma vez que recebeu esta consagração, ela ia começar a agir. Eu dizia que aquele momento foi uma divisória. Terminava um tempo e começava outro, e nós já estamos vendo os resultados. Você sabe muito bem que foi por causa de Nossa Senhora e pela ação de João Paulo II que caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim era o símbolo do sistema marxista. Todos ficaram admirados, os grandes políticos do mundo, os diplomatas do mundo, a própria ONU, todos de todos os lados, de qualquer mentalidade, ficaram surpresos quando caiu o Muro de Berlim. Ninguém esperava que acontecesse naquele momento, e aconteceu. Alguns até pensaram que foi apenas um Muro de Berlim, porque era uma questão entre os alemães, os alemães orientais, os alemães ocidentais, mas não. A queda do Muro de Berlim, quando caiu o símbolo do marxismo, separando os dois mundos, todo o sistema marxista foi caindo, e você vê, esboroou o sistema marxista, esboroou. Meus irmãos, o acontecimento de agora, do dia 11 de setembro, mostrou a nós a queda do outro sistema. O símbolo do sistema capitalista caiu, numa hora que ninguém esperava. Claro, foi uma coisa trágica, todos nós ficamos espantados, a violência daquilo que aconteceu, mas ruiu o símbolo do sistema capitalista. Não duvidemos, daqui para frente, esse sistema capitalista, que é tão cruel como o marxista, deixa eu dizer, que é tão ateu como o sistema marxista, porque muitas vezes nós colocávamos o olhar, dizendo que os marxistas são sem Deus, mas nós não notamos também quanto é ateu, quanto é sem Deus o sistema capitalista.
como ele é cruel, como ele é selvagem, como ele dá privilégios de riqueza e de poder a uma minoria e faz uma imensidão de filhos de Deus miseráveis, nem são pobres, miseráveis, dependentes, sucata humana. Assim como o sistema marxista ruiu logo depois de o símbolo ter ruído, o Muro de Berlim, tenha certeza, daqui para frente, cada vez mais, o sistema capitalista vai ruir, vai ruir, vai ruir. Nós não imaginamos ainda as consequências que virão disso. Mas eu não estou aqui para falar de um assunto político, de um assunto econômico, porque não sou perito para isso e nem devia tocar nesse sentido. Mas eu estou olhando para o lado espiritual. Neste tempo, e saiba, vão ser tempos de muitas dores. Vão ser tempos de muita insegurança. Vão ser tempos em que nós mesmos não saberemos como proceder. Humanamente não saberemos. Mas o Senhor já deu uma ordem para nós. E qual é a ordem? Neste tempo, nesta reta final, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, até a manifestação que vai ser realizada a seu tempo, pelo soberano e único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Até lá, o Senhor quer que nós, que somos cristãos, como Timóteo, guardemos o mandamento de Deus de maneira irrepreensível. Observa o mandamento com todo cuidado e de maneira irrepreensível. Diga comigo logo agora: eu quero, Senhor. Eu quero sinceramente, Senhor, nesse tempo que eu tenho pela frente, até a tua vinda, eu não sei quanto tempo é, mas seja que tempo for, eu quero, Senhor, observar o mandamento, viver o teu evangelho, romper com o pecado, buscar a santidade, porque este é o teu mandamento. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu quero, Senhor, neste tempo, buscar de maneira irrepreensível o teu mandamento. Faz-me fiel, Senhor. Eu preciso da graça da fidelidade. Faz-me fiel, Senhor. Fiel a ti, fiel ao teu evangelho, fiel à tua igreja, a tua igreja única. Sim, Senhor, eu quero ser fiel à igreja una, santa, católica, apostólica. Eu quero, Senhor, eu quero ser fiel à tua igreja. Eu não quero, Senhor, me distanciar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero estar em ti, Jesus, na tua igreja, Jesus, tu que és o caminho, a verdade, a vida. Dá-me a graça, Senhor. Eu quero ser irrepreensível. Eu quero caminhar para a santidade. Veja, a receita para nós agora é santidade. A receita para nós agora é santidade. Esta passagem da primeira leitura de hoje, primeira carta de Timóteo, ela está muito ligada com aquilo que também São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Está no finalzinho da carta aos Tessalonicenses. É 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E diz: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo não esconde, São Paulo diz com clareza:
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a ordem dele? Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós devemos ser irrepreensíveis de corpo, irrepreensíveis de alma, irrepreensíveis de espírito. Nós precisamos ser cada vez mais santos de espírito, cada vez mais santos de alma, cada vez mais santos de corpo, como São Paulo diz, sermos irrepreensíveis. E é por isso justamente que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. É só pelo seu Espírito, só pelo seu Espírito que nós podemos chegar à santidade. Não há outro meio. Não há outro meio. Só pelo seu Espírito. E uma outra passagem é de São Pedro. Então você vai comigo lá para a primeira carta de São Pedro. Aliás, para a segunda carta de São Pedro. Capítulo 3. E nós encontramos no versículo 8, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, que todos venham a converter-se. Aqui já há uma coisa muito importante para nós. Muita gente, até de maneira debochada, diz: bom, se prega há tanto tempo a vinda do Senhor, que o Senhor virá, que o Senhor virá, que o Senhor virá. O Senhor não veio até agora, Ele não vem coisíssima nenhuma. E muita gente, nossa, católica, pensa assim, fala assim, age assim. Mas a própria palavra de Deus explica. Então eu quero repetir para você, desde o versículo 8. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco. Por que o Senhor demora? Ele demora porque Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que ninguém se perca, ao contrário, que todos venham a converter-se. Eu posso dizer sem medo: o Senhor esperou a sua conversão para vir. O Senhor poderia ter vindo 30 anos atrás, e eu não estaria preparado, eu não teria a graça da conversão da qual eu precisava. O Senhor podia ter vindo 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, e você certamente estaria fora. O Senhor podia ter vindo 10 anos atrás, talvez 8, talvez 5 anos atrás, e talvez você não estivesse no rol desses que estão no caminho da salvação. Talvez seja menos tempo. Se o Senhor viesse 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, é como se ficasse o pai e o filho, vendo que Jesus precisa vir, que Jesus precisa dar um jeito nesse mundo, que Jesus precisa intervir na balbúrdia, na Babilônia que está esse mundo, nesta pouca vergonha que está a nossa humanidade. E veja, não são somente os que não são cristãos, não, também entre nós cristãos, infelizmente, entre os batizados, entre nós católicos. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim, quanta coisa errada, quanto pecado, quanta miséria, quanta depravação, quanto vício, quanta desatenção para com Deus. Não são somente os pagãos, não. E como eu dizia, o Pai e Jesus estão ali vendo a necessidade do seu filho vir,
do seu filho separar as águas, do seu filho separar o joio do trigo, do seu filho vir e implantar aqui o seu reino, porque Deus não aguenta o pecado, e o pecado atual da humanidade, gente, é horrendo. Eu não estou atacando a nada e a ninguém, mas é só ver o número de crianças abortadas. Se diz que pelos abortos que se tem praticado nesses 50 últimos anos, nós tivemos muito mais vítimas do que todas as guerras que existiram. Eu sei que é uma sanha do próprio inimigo que quer exterminar, filhos de Deus. Ele não quer que o céu seja povoado de uma multidão de filhos, por isso ele faz isso, ele leva que mães e pais e médicos e parteiras entrem nessa chacina. E você sabe como esse é um pecado que brada ao céu. Eu não estou atacando a ninguém, talvez você tenha, por 1000 razões, praticado isso. Hoje o Senhor não ataca, pelo contrário, Ele chama a conversão, mas nós não podemos deixar de olhar de frente, de olhar de olhos abertos para a realidade. O número e crescente, e hoje, meu Deus do céu, meninas abortando, e os pais concordando, e às vezes os pais também nem sabem, mas as meninas com seus namorados acabam praticando aborto porque entraram nessa situação de uma gravidez que elas acham indesejável. Sem falar, meus irmãos, na miséria da droga, neste comércio, nesta indústria da droga, não apenas exterminando com milhares e milhares de seres humanos, especialmente jovens, ceifando vidas jovens, mas aqueles que traficam, aqueles que trabalham, aqueles que industrializam a droga, se enriquecendo com a miséria humana. Esse é um pecado que brada o céu. Mas não olhemos apenas as grandes drogas, as drogas assim condenadas, mas com as drogas permitidas, como é o cigarro, como é o fumo, como é o álcool. Quantas e quantas vidas exterminadas. É só olhar o que acontece com famílias que têm um pai alcoólatra. E quantas famílias, quantos de nós vivemos este problema? Quantos de nós experimentam ainda, quanta mãe sofrendo, quanta esposa sofrendo, quantos filhos sofrendo por causa de pai alcoólatra. E nós temos hoje essa realidade triste de irmãos alcoólatras, de filhos alcoólatras. A nossa juventude está bebendo cada vez mais. As nossas meninas, adolescentes estão bebendo. Meu Deus do céu, isso é um pecado que brada ao céu. É só olhar a situação da sexualidade entre os casados e entre os solteiros, entre os adultos e entre os jovens, entre os nossos adolescentes. É só ver a miséria em que está essa situação. O sexo tornou-se depravação, e usa-se e abusa-se do sexo em todos os cantos. Os meios de comunicação abusando. Isso brada ao céu a dignidade dos filhos de Deus, a dignidade das filhas de Deus. É preciso, o pai e o filho estão lá como que conversando entre si, dizendo: pai, eu preciso ir, eu preciso intervir, eu preciso acabar com toda essa miséria, eu preciso revolver essa situação, eu preciso separar as águas, eu preciso, pai, chegar lá e pôr fim a todo esse pecado, essa miséria, e implantar o reino. Eu preciso. E o pai também dizendo: meu filho, eu preciso. Mas por outro lado, o filho querendo que todos se salvem, e o pai querendo que ninguém se perca. E daí, uma vez é o pai, outra vez é o filho que diz: não, vamos aguardar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos ver se os cristãos se mexem, se deixam de ser lerdos, e trabalham na salvação, e trabalham na santificação. Nós já derramamos o Espírito Santo. Sim, o pai e o filho dizem isso. Nós já derramamos o Espírito Santo. Vamos ver se eles são ativos, se eles são vivos, se eles levam realmente o Espírito Santo para salvar mais pessoas, para resgatar mais pessoas, para resgatar famílias, para resgatar comunidades, para resgatar essa sociedade toda. Vamos ver se eles entram na ativa. Uma vez é o pai, outra vez é o filho dizendo: tá bom, vamos esperar um pouco, vamos ter um pouco mais de paciência. Mas, gente, o Senhor já nos mostrou. Quanto tempo ainda durará a paciência de Deus, nós não sabemos.
Até nós pedimos que haja bastante tempo para nós entrarmos em ação, sairmos dessa situação de sermos lerdos. Estamos repetindo essa palavra, porque foi a palavra de Deus para nós, hoje, desde amanhã, deixarmos de sermos lerdos, e entrarmos em ação para a nossa salvação e para a salvação dos nossos. O Senhor com direito poderia vir e julgar a nós que somos da renovação, dizendo: o que é que vocês estão fazendo com o grande dom que eu lhes dei, que é o meu Espírito? Eu acabei investindo a coisa mais poderosa, a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa que eu tenho, o meu Espírito. Eu coloquei o poder do Espírito Santo à disposição de vocês. Não era para vocês brincarem de carismáticos, não era para vocês fazerem gestos e cantarem, baterem palmas. Não, eu dei o meu Espírito para que vocês fizessem tudo isso na alegria de trabalhar para o Senhor, mas que vocês realmente fossem operários da última hora, salvando almas, salvando almas, salvando almas, resgatando almas, resgatando almas, resgatando almas. Foi para isso que eu lhes dei o meu Espírito. O que é que vocês fizeram? O que é que vocês estão fazendo com a coisa mais poderosa que eu lhes dei? Nesses 30 últimos anos, eu investi o meu Espírito para a salvação. Filhos meus, filhas minhas, deixem todo o torpor, deixem toda a mornidão, recebam nova efusão do meu Espírito e partam para a batalha, partam para esta guerra, para resgatar os meus filhos que estão se perdendo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e depois se perder? E ver perdidos aqueles que são meus e são seus. Eu, como pai, estou lhes dizendo: invistam a vida, invistam todo o tempo, invistam a saúde. Eu estou procurando operários que gastem a vida por mim, que deem a vida por mim, que deem a vida para a salvação dos meus. Eu coloquei o meu Espírito à disposição para isso. Eu estou precisando de operários da última hora, porque já estáis na reta final. Eu, Senhor, o confirmo. Eu, Senhor, o digo. Meus irmãos, é sério. É muito sério. É palavra de Deus. É palavra de Pai. Então, como eu dizia, o pai e o filho ficam ali, dialogando entre si, vendo que precisava o filho vir, intervir na face da terra, e fazer a limpeza, e fazer a separação das águas, e fazer a separação do joio e do trigo. Mas eles esperam com paciência. Não é que Deus seja impotente, não, ao contrário, é porque Deus é onipotente, e Ele mantém em controle mesmo a miséria humana que nós estamos presenciando. Ele está no controle de tudo isso. Ele está no controle de todos esses ódios, de todos esses rancores, de todas essas guerras, de todas essas violências, de todas essas depravações. O Senhor está no controle de tudo isso, de toda a corrupção que está cobrindo a face da terra. Ele está no controle. Claro, nada disso é aceito por Ele, mas Ele aguarda, Ele espera, Ele se enche de paciência, para que, como diz a palavra, todos se salvem e ninguém se perca. Eu leio de novo como está direitinho aqui na carta de São Pedro. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se.
O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontram. Você viu as imagens do dia 11 de setembro, não viu? Foi ou não foi um sinal? E ainda há tolos que dizem que isso não pode acontecer, que isso não vai acontecer. Deixa eu ler de novo aqui no versículo 10: o dia do Senhor chegará como um ladrão, então os céus acabarão com um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontram. É palavra de Deus. Nós lemos hoje de manhã cedo: passará o céu e a terra, lá no Evangelho de São Mateus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meu irmão, minha irmã, todas as palavras da Bíblia vão se cumprir, também esta. E nesse dia 11 de setembro, nós vimos como realmente isso pode acontecer. Deus permitiu, Ele não queria que acontecesse desse jeito. Isso foi justamente resultado dos ódios humanos, o resultado daquilo que a humanidade plantou. Eu repito, quem planta abacaxi vai colher abacaxi, não vai colher amoras nem figos. Quem planta urtiga vai colher urtiga, não vai colher alface ou agrião, não, nem couve. Quem planta urtiga vai colher urtiga. A humanidade colheu aquilo que ela mesma plantou, mas Deus acabou dando de graça para nós, em miniatura, para todos verem o que vai acontecer. E por isso é preciso se converter. Diante dessa situação, irmãos, qual é a receita? É conversão, não é medo, mas é apressar a nossa conversão. E é claro, isso São Pedro já dizia naquele tempo. É só continuar para você poder ver. Versículo 11: se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele, o Senhor, vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Veja, que Ele vos encontre quando o Senhor vier, quando o Senhor se manifestar, como está na primeira leitura. Sim, que o Senhor vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. E em paz. Não com medo. Eu não sei porque é que nós católicos ainda ficamos morrendo de medo quando ouvimos essas coisas. É uma demonstração clara que nós estamos longe da palavra de Deus, e a nossa vida está muito longe da palavra de Deus, muito longe. Porque para quem está verdadeiramente no Senhor, isso não causa medo. Pelo contrário, isso é realmente um impulso para nos levar a mais santidade. Isso é impulso para nos levar ainda mais ao apostolado, à evangelização, a entregar-nos no serviço de Deus. E é isso que é preciso fazer. Deixe os seus medos, e se você tem medo, peça ao Espírito Santo para tirar esses seus medos. Meu irmão, minha irmã, não é tempo de medo, é tempo de santidade, é tempo de busca de santidade, é tempo de romper com o pecado, é tempo de mudança de vida, é tempo de conversão. É preciso converter-se, e a conversão é uma coisa pessoal. E o Senhor nos deu a coisa mais preciosa para que isso aconteça. Ele nos deu o seu Espírito. Que coisa linda! Pelo derramamento do Espírito, o Senhor está
fazendo conversões que ninguém podia imaginar. O Senhor pode e quer converter, mudar a vida de cada um dos membros da sua família. Ele quer. Para o Senhor nada é impossível. Mas veja, é preciso que nós levemos o Espírito Santo a cada um deles. Eu não sei qual é o meio que você vai usar para isso, mas que você precisa usar de todos os meios para que cada um dos seus receba a graça do derramamento do Espírito Santo, que cada um deles seja batizado no Espírito Santo, que você precisa levar isso, é preciso, é urgente. É preciso orar muito, é preciso pedir muito, que eles abram o coração, que eles se deixem tocar pelo Senhor, que eles se abram, porque a graça de Deus está aí, e nós sabemos, nós já estamos na reta final. Mas além de olharmos para os outros que precisam ser salvos, precisamos olhar para nós mesmos. Porque diante dessa realidade do Senhor que vem, e nós que já estamos na reta final, que santidade de vida, que homens, que mulheres devemos ser, pois que tudo no céu e na terra o Senhor levará. Meus irmãos, tudo vai ser mudado, tudo vai ser mudado. Graças a Deus, o Senhor virá. Ele não tardará, tenha certeza disso. E quando Ele vier, Ele virá primeiro para limpar a face da terra. A face da terra, a humanidade está muito suja, muito suja, muito suja. Infelizmente foi o inimigo que emporcalhou a face da terra. E é preciso que o Senhor venha, e deixe-me dizer, só o Senhor para limpar a face da terra. Nós da humanidade, sujamos tanto, enchemos tanto de lixo a face da terra, que só o Senhor para limpar a face da terra. Mas tenha certeza, com a vinda dEle, Ele vai eliminar todo o mal. E é por isso que ninguém de nós pode estar no mal. Ele vai eliminar todo o pecado, e é por isso que ninguém de nós pode estar no pecado. Porque quando o Senhor vier, a sua própria presença, o seu próprio esplendor, sim, o esplendor do Senhor, porque Ele é majestade, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. O próprio esplendor do Senhor já vai aniquilar com todo o mal, com todo o pecado. Portanto, quem estiver no mal, quem estiver nos caminhos do mal, quem estiver no pecado, quem estiver seguindo nos caminhos de vícios, quem estiver na miséria do mundo, infelizmente vai ser tragado com este mundo. Vai ser tragado com este mundo. O Senhor não quereria. Pelo contrário, Ele usou de paciência, e vai usar de paciência ainda, eu não sei até quando. E eu peço ao Senhor que seja bastante tempo, mas ao mesmo tempo nós precisamos pedir: vinde, Senhor Jesus, vinde logo, Senhor Jesus, porque a miséria humana é tão grande. E Ele virá no tempo oportuno, como foi dito na primeira leitura de hoje. Ele virá num tempo oportuno, no tempo oportuno para Deus. Deus sabe qual é esse tempo, mas que Ele virá. Ninguém de nós mais pode deixar para amanhã. É santidade hoje. É preciso viver todos os nossos dias, dia por dia, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, é preciso viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Daí nós entramos de cheio naquilo que, graças a Deus, a Canção Nova vem pregando há muito tempo, o PHN, por hoje não. Por hoje o pecado não entra na minha vida. E nós conhecemos os pecados que nos pegam. Nós conhecemos quais são aqueles pecados que sempre nos derrubam. Nós sabemos quais são os pecados diante dos quais, infelizmente, nós nos rendemos. E quando vimos, já fizemos. Veja, eu sei que existe diferença entre pecado mortal e pecado venial.
Porque é muito mais fácil extrair um nódulo canceroso do que acabar com um câncer todo. Também para o Senhor. Mas veja, tanto quanto nós não queremos um corpo todo tomado pelo câncer, e quantas vezes as pessoas se apresentam com o corpo tomado pelo câncer. O câncer pega às vezes o estômago e desce pelos intestinos e pega toda a parte do ventre da pessoa. Outras vezes começa num nódulo no seio e avança pelos pulmões. Outras vezes o câncer pega na cabeça e vai tomando toda a cabeça, toda a face da pessoa. Você conhece. Mas assim como nós não queremos o câncer, nós não podemos querer nem mesmo um nódulo canceroso. Assim como é preciso combater e extrair e extirpar até mesmo um nódulo só canceroso no seu seio, na sua próstata. E ninguém vai aceitar um nódulo canceroso em nenhuma parte do corpo. Meus irmãos, nós não podemos admitir nenhum pecado. E aí, nesse sentido, não há diferença entre pecado grave e pecado leve. Eu repito, eu sei que há uma diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Eu sei que há. Mas assim como nenhum de nós quer cultivar nem mesmo um nódulo canceroso, igualmente, nós não podemos cultivar mais pecado nenhum. Portanto, a receita é santidade. Que santidade de vida! Que homens, que mulheres devemos ser. Meus irmãos, essa é a receita para agora. E eu preciso dizer a você, a Deus não se engana. Quem é, quem não é, não é. Deixa eu dizer com toda a franqueza, você poderíamos até enganar as pessoas do nosso grupo, enganar as pessoas da nossa comunidade, mostrando uma bela fachada de carismático, até pregando no nome do Senhor, até usando os dons do Senhor, mas a nossa vida ser uma vida desviada, uma vida errada, uma vida de pecado. Infelizmente, nós poderíamos enganar as pessoas, com quem trabalhamos, poderíamos enganar o padre da nossa paróquia, poderíamos ter muito bons amigos do bispo da nossa diocese, que nos acha uma pessoa fantástica, né, exemplar, e a nossa vida infelizmente ser uma miséria. Mas a Deus ninguém engana. Não é possível enganar o Senhor. Não é possível. Agora o Senhor vê claramente quem nós somos. E mais ainda, quando o Senhor vier para separar as águas, para separar o joio do trigo, Ele não vai se enganar, e muito menos nós poderemos enganar o Senhor. São tempos de santidade. E saiba, assim como a parábola diz que o semeador saiu e ele semeou em todos aqueles terrenos, impressionante, o Senhor não lançou a semente apenas no bom terreno. O Senhor acabou lançando a semente também naquele terreno pedregoso. O Senhor acabou lançando semente também naquele terreno cheio de espinhos. O Senhor lançou a sua semente em todo tipo de terra, porque Ele quer salvar a todos, porque se o Senhor lançasse a sua semente, a semente de salvação, só no terreno bonzinho, só nos canteiros afofados, onde é que estaríamos nós? Graças a Deus que o Senhor lançou a sua semente, a semente da sua salvação, e Ele o fez pelo derramamento do seu Espírito sobre terrenos duros como nós éramos, sobre terrenos pedregosos como nós éramos, sobre terrenos cheios de espinhos como nós éramos. Ele lançou a semente. Portanto, você agora, meu irmão, você não pode se conservar como você está, porque a palavra de Deus, a salvação que vem de Deus, o Espírito do Senhor foi derramado no terreno que você era, para que você seja agora o bom terreno. Para que você seja agora o bom terreno. Ninguém mais de nós tem desculpa. Ninguém mais de nós tem desculpa. Pelo contrário,
Agora, mais do que nunca, nós precisamos, pelo fogo do Espírito, buscarmos em tudo a santidade. Você precisa rezar como você rezava no começo, lá, naqueles tempos em que você recebeu a graça do derramamento do Espírito. Não é apenas saudosismo lembrar aqueles tempos, não, você precisa voltar a rezar daquele jeito. Se você desaprendeu, se você deixou, se você largou, se você esfriou, por amor de Deus, se vire, se vire. Você não pode mais ser lerdo, pelo contrário, você fez tantas vigílias, e era tão gostoso, não é verdade, varar a noite em oração. Você precisa voltar àqueles tempos, você precisa voltar à oração intensa, é o que diz o lema deste nosso encontro: vigiai e orai sem cessar. Irmãos, nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus com aquela sofreguidão, com aquela sede que a gente tinha naqueles tempos em que nós recebemos a graça do derramamento do Espírito. Nós precisamos, eu e você precisamos voltar à palavra de Deus, a devorar a palavra de Deus, a assimilar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. Eu e você precisamos buscar a Eucaristia participada em cada celebração. Você precisa multiplicar as suas idas à missa. Não é apenas ir à missa aos domingos, e até mesmo, desculpe, talvez, até deixando de ir à missa ao domingo. Nós precisamos multiplicar, não podemos faltar no domingo, mas precisamos ir a missas, a todas as missas que nós pudermos na semana. Nós precisamos ir à comunhão, precisamos do corpo e do sangue do Senhor, assim como naqueles tempos, cheios de fervor, nós íamos buscar a Eucaristia, precisamos buscar a Eucaristia, nós precisamos adorar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, precisamos buscar uma capela, uma igreja, onde esteja o Santíssimo Sacramento, e nós encontramos muitos lugares onde está o Santíssimo Sacramento, e precisamos ficar lá. Se você não pode 1 hora, se você não pode 40 minutos, se você não pode meia hora, se você não pode 15 minutos, se você não pode 5, fique 3, fique 2, mas fique diante do Santíssimo Sacramento, passe lá para visitar o Senhor, para receber as graças do Senhor. É uma terapia, você ficar diante do Senhor é como receber aqueles raios que nós recebemos para acabar com o câncer da nossa vida. Quantas e quantas pessoas precisam de radioterapia? Todos nós precisamos dessa radioterapia. Eu sei, a Eucaristia é muito mais, é o próprio Senhor, mas nós podemos dizer, é como se viessem raios de Jesus Salvador sobre nós para nos salvar, raios de santidade do Senhor para nos santificar. Nós precisamos de Maria, nós precisamos de um amor filial a Maria, nós precisamos rezar o rosário, rezar cada vez mais. Por que é que você deixou de rezar o rosário? Por que é que você deixou de rezar o Santo Terço? Por que é que você deixou? Porque é o tipo de oração mais simples. Você vai no serviço, você volta no serviço, você está indo por um caminho, é fácil rezar o rosário, Você não precisa nem mesmo rezá-lo assim em seguida. Você pode ir rezando aos poucos, reza um trecho quando você vai, reza um tanto quando você volta, reza um terço, reza uma parte no final do dia, reza uma parte quando você está para deitar, até completar. 1 terço, 2 terços, 3 terços, o rosário inteiro. Você precisa de Nossa Senhora. Nós precisamos de busca de santidade. Precisamos, meus irmãos, nós temos que ser o bom terreno. Graças a Deus, o Senhor lançou a semente sobre todos os terrenos. Que bom que Ele lançou a sua semente sobre mim e sobre você, que éramos maus terrenos ruins. Mas Ele semeou a palavra, Ele semeou a salvação, Ele investiu o Espírito Santo em nós que não merecíamos. Para quê? Para que agora sejamos santos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois o Senhor virá, Ele não tardará. Por isso o Senhor envia agora de maneira nova o Teu Espírito Santo sobre todos nós,
sobre cada um de nós. Pede junto comigo agora. Sim, Senhor, manda-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos agora movidos pelo Espírito Santo. Sim, Senhor, que cheios do Espírito Santo, nós partamos, Senhor, determinadamente para uma vida, Senhor, de santidade. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que tenhamos a coragem de romper com o pecado, de romper com os vícios, de romper com o mundo, de romper com a tentação, Senhor, e caminharmos na Tua direção, Senhor, caminharmos na direção do Teu Espírito, Senhor, caminharmos para a vida, caminharmos para a santidade e viver todos os dias da nossa vida em justiça e santidade. Sim, Senhor, em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Senhor, que santidade de vida, que homens, que mulheres devemos ser. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Sim, Senhor, faz-nos fortes, faz-nos corajosos, faz-nos destemidos, faz-nos, Senhor, santos. Nós precisamos de santidade, nós queremos santidade, nós apostamos na santidade, nós caminhamos na busca da santidade. Senhor, dá-nos essa graça. Não queremos mais deixar para trás aquilo que o Senhor nos deu. Pelo contrário, precisamos agora, Senhor, precisamos agora do Teu Espírito que nos leve à santidade de vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.